Olá, meus queridos! Chegamos hoje no nosso 10º dia de propósito. Hoje aqui Deus faz um convite para irmos um pouco mais profundo, um pouco mais fundo dentro do nosso próprio coração, dentro das nossas próprias emoções, dentro da nossa própria convicção. Hoje aqui nós estamos na segunda fase do profeta Joel, começamos esse propósito, dia 1º. Hoje aqui vamos meditar nessa palavra que está no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: rasguem o coração e não as suas roupas ou as suas vestes. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Nessa palavra aqui nós vemos dois pontos principais que assim chamam a atenção, que é importante a gente esclarecer, Quando nós meditamos nessa palavra, nós vemos aqui que o texto fala de um hábito, de uma prática que para nós não é muito comum. Quando está falando de rasgar o coração e não rasgar as vestes. O que significa rasgar as vestes, rasgar a roupa, o que isso significava no contexto em que o profeta está falando essas palavras. Ali no contexto do profeta Joel, ali está falando para o povo judeu, e eles tinham uma prática, na verdade até hoje, alguns mais tradicionais ainda mantêm essa prática, E o que significa essa prática? Quando alguém estava muito indignado ou muito triste diante de alguma situação, ou com muita raiva, muito ódio, assim, diante de uma... Na verdade, quando qualquer pessoa estava diante de uma emoção muito forte, uma raiva muito grande, uma tristeza muito grande, uma indignação muito grande, qualquer coisa assim que era intensa, ele rasgava as vestes, Quando alguém recebia uma notícia muito triste, a pessoa rasgava a veste. Se a pessoa, no caso ali, um exemplo é quando Jesus estava sendo julgado ali pelos judeus, e Jesus afirma, declara ali a sua majestade diante do Sinédrio. Tem um momento que o Sinédrio rasga a sua roupa, e ali, o que isso significa? É uma indignação. Então, esse rasgar as vestes também, além dessas emoções fortes, de raiva, de tristeza, quando a pessoa estava muito arrependida também, o arrependimento, rasgar as vestes simbolizava esse arrepender, essa manifestação de uma emoção. Mas sabe o que começou a acontecer com o passar dos tempos? As pessoas às vezes nem sentiam uma emoção tão forte assim, mas rasgavam as vestes mais para aparentar estarem com uma emoção muito forte. É mais ou menos aquela prática externa, A pessoa rasgava a veste para simbolizar uma emoção muito forte que estava dentro do seu coração. Mas o que acontece é que muitas vezes esse rasgar a veste, que o texto está falando, era uma atitude apenas externa. E nós podemos comparar essa atitude que a Bíblia está falando aqui para nós com a religiosidade, que é essa prática. Por exemplo, muitas pessoas hoje vão para a igreja, estão lá, participam lá da igreja, participam dos cultos, participam das reuniões, participam até mesmo de grupos missionários dentro da igreja, estão envolvidos lá, fazem toda a liturgia, fazem toda a prática religiosa, mas não tem aquela verdadeira inclinação para estar pronto para ouvir o que Deus está falando. Então, o que Deus estava falando é que, olha, vocês
estão muito cheios dessas práticas religiosas, vocês estão muito cheios dessas atitudes externas, dessas atitudes que são apenas superficiais e não estão realmente se aproximando de mim. Em outras palavras, é isso que Deus está falando aqui. E esse é um ponto muito sério para a nossa vida, porque se você parar para prestar muita atenção, é muito fácil nós cairmos no erro dos fariseus, que é justamente esse. A gente se enche de algumas práticas religiosas e a gente acha que com isso nós somos até mesmo melhores do que outras pessoas, porque nós fazemos isso. Nós temos até mesmo, às vezes, nós temos algum cargo de liderança, nós somos líderes, nós fazemos alguma coisa, eu prego, eu sou pastor, né? Eu me coloco muito diante de Deus em relação a isso, como pregador da palavra, porque todos nós somos tentados, em alguma medida, a acharmos que o que nós fazemos é digno de algum merecimento, porque nós nos empenhamos em ler a palavra, nós nos santificamos em oração, nos consagramos a Deus e por isso nós merecemos ser cheios da graça de Deus. A verdade é que nenhum de nós merecemos coisa alguma, querido. Tudo isso que você pode fazer de consagração, que você acha que é muita coisa, a Bíblia fala que isso não passa de trapo de imundície diante de Deus. Essas coisas, não pensa você que se você fizer 50 dias de jejum e oração direto, isso vai impressionar Deus. Não existe nada que eu e você possamos fazer em relação à santificação que vai impressionar Deus, porque Deus é realmente santo, 100% santo. Aí você me pergunta, pastor, então não vale a pena orar, não vale a pena consagrar, fazer nada, porque se Deus é santo, se Deus é tão soberano, por que eu vou então me dedicar? Por que eu vou me consagrar? E aí entra a questão crucial. Deus sabe e conhece todas as nossas limitações, todas as nossas falhas, e Ele nos ama acima disso. Mas o que Ele espera de nós, o que Ele está realmente nos convidando a fazer, é pararmos com essa sensação de que nós vamos receber alguma coisa diante de Deus, nós vamos nos entregar apenas superficialmente, sem de fato reconhecermos quem Deus é, quem é o nosso Deus. E às vezes nós fazemos muitas coisas religiosas, mas só que nós é aquele caso da pessoa que está lá na igreja, às vezes até mesmo servindo a Deus, mas está com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, às vezes brigando com os irmãos, às vezes falando mal das pessoas. E aí eu te pergunto, será que é isso que Deus quer de mim e de você? Será que é isso que Deus espera de nós? A palavra de Deus está falando uma coisa muito séria, muito importante aqui para todos nós hoje. Deus está dizendo assim, olha, eu espero que você se volte de verdade para mim. O que significa rasgar o coração diante de Deus? Então, a primeira atitude é parar de rasgar as vestes. Ou seja, pare de ficar preso nessa religiosidade, daquilo que aparenta. Para de querer aparentar ser santo e começa a buscar a santidade de verdade. Porque a santidade tem muito mais a ver enquanto você está disposto a perdoar do que quanto tempo você passa de joelho no milho, fazendo essas coisas, esses sacrifícios que às vezes se tornam sacrifícios tolos. Por que eu digo que é um sacrifício tolo? A oração nunca é uma coisa tola. Entenda o que eu estou dizendo. Se torna um sacrifício tolo quando eu faço tudo isso e me esqueço do mais importante, que é o amor
Quando Jesus foi questionado qual é o mandamento mais importante, ele diz, olha, amar o Senhor com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, com tudo, com todo o ser, né? Posso assim resumir, amar a Deus com todo o ser e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu estou fazendo um monte de coisa para Deus, mas eu não consigo amar o meu irmão que às vezes é difícil de lidar com ele, eu não consigo ter paciência, eu não consigo perdoar, nós estamos deixando de fazer o mais importante. E hoje a palavra de Deus fala, o desafio hoje para mim e para você, vamos rasgar o nosso coração diante de Deus. Vamos permitir que o Senhor faça uma obra poderosa dentro de nós, para que nós possamos, não apenas de forma superficial, hoje Deus convida todos nós a irmos além da superfície, além da superficialidade, além da religiosidade e nos entregarmos para conhecermos a Ele de forma verdadeira, real, conhecer a Deus por quem Ele é. E isso só é possível quando nós abrimos mão da nossa necessidade de sermos reconhecidos pelas pessoas, porque às vezes se as pessoas não falarem que nós fizemos uma coisa boa, a gente já fica triste, já fica emburrado, já fica tolo, já não quer mais ir para a igreja porque ninguém me reconhece. Querido, me perdoe, nós precisamos parar de infantilidade. Deus nos chama hoje para crescermos. Rasga o teu coração, não as tuas vestes. Se quebranta hoje diante de Deus, se prostra para o Senhor. Vamos hoje nos curvarmos à majestade do nosso Deus, que é Rei, que é soberano. Deixa Ele reinar em você, nas pequenas coisas da sua vida. Porque não adianta a gente dizer que Deus reina em nós, se em várias coisas pequenas da nossa vida nós não damos a Ele soberania. Ele está querendo ter soberania nos nossos relacionamentos. Nós precisamos estar prontos para rasgar tudo aquilo do nosso coração que realmente nos impede de vivermos plenamente para Deus. Eu quero fazer esse convite hoje para você. Rasga o teu coração em nome de Jesus. Abre mão das tuas próprias necessidades de querer ter esse sentimento, essa sensação de que nós merecemos alguma coisa, de que eu preciso, eu quero que as pessoas pensem que eu sou assim. Não, vamos parar de aparentar ser alguma coisa e vamos começar a ser algo de verdade. Deus não quer aparência de alguma coisa de nós, Deus quer a essência, e é isso que nós precisamos entregar para Ele. Entrega a essência daquilo que está dentro do teu coração para Deus. Talvez você pense assim, pastor, mas não é muito legal o que está dentro do meu coração. Não interessa. Contanto que seja sincero, entrega isso para Deus e deixa Ele fazer uma obra poderosa. E você vai ver o quanto maravilhoso vai ser, quanto poderoso vai ser o agir de Deus na tua vida. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente você e toda a sua família. Em nome de Jesus.